pessoal, a gente vai dar sequência aí à nossa disciplina. E para isso vou aproveitar e fazer uma revisão com vocês sobre alguns conceitos que foram passados nas últimas aulas. E como agora a gente vai adotar esse sistema, né, a gente tem essas aulas hoje, gostaria de aproveitar para fazer algumas considerações. Primeiramente, a gente vai voltar a falar sobre espécie mineral. Né? Então, o nosso plano de aula hoje vai ser uma breve introdução, falar algo sobre relacionado aos minerais rochas, a crosta terrestre, a espécie mineral e a identificação dos minerais. Primeiramente, né, o que é a espécie mineral? Vamos fazer uma revisão aqui. Lembra que eu falo para vocês que ela possui três características. Primeiramente, ela apresenta um caráter inorgânico, ela tem a sua ocorrência natural e a estrutura cristalina. Já a relação das rochas com os solos, diferentes minerais estão encontrados nessas rochas, né? É um assunto para a próxima aula. Então, a rocha ela vai ser um agregado que pode conter materiais orgânicos e inorgânicos de algumas espécies minerais. Aqui só uma curiosidade que eu havia falado na última aula para vocês a respeito do quê? A respeito do diamante e da grafite, né? Que eles possuem as mesmas moléculas, porém eles têm tudo rearranjado de uma forma diferente. Tanto é que a grafite apresenta uma dureza muito pequena e o diamante é um dos minerais mais duros do mundo. Né? Elas possuem a mesma composição de carbono. Aí aqui a gente tem algumas características. O quartzo, né, é um mineral e ele vai dar origem aos minerais de areia. Os feldspatos, eles também são minerais e eles estão mais relacionados com a formação da argila. Já os ferromagnesianos, né, os piroxicênios, anfibórios e as biotitas, que são os minerais máficos mais escuros, estão relacionados também com as argilas, mas aquelas argilas que possuem mais carga, e os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, que são aqueles minerais secundários presentes na maioria dos solos brasileiros. Então, a gente vai ter que os minerais das rochas, com o tempo e o passar dos seus processos, eles vão parar no solo. E aí está relacionada a parte mineralógica com a formação desse solo. Alguns exemplos aqui, né, pessoal, de rochas, de minerais dentro das rochas e a formação desse solo. A gente vai ter que, ao longo do tempo e do processo pedológico, a partir de um material de origem, no caso a rocha, você vai ter a formação aí de um perfil de solo, um solo consistente com características produtivas. A gente pensar hoje em uma rocha, né, oriunda aí na natureza, presente na natureza, ela precisa passar por processos para dar origem aos solos. Daí mais alguns exemplos de quê? De perfil desses solos, de acordo com a coloração dele, a ocorrência dele, o relevo dele, a localização em que ele está inserido, alguns processos erosivos aqui, expondo já quase próximo à rocha, né, aqui próximo a estradas, aqui grandes bossorocas, que podem expor aí alguns horizontes mais profundos dos solos. E aqui, pessoal, algumas características da região, né, granulometria, areia, silt, argila, isso está relacionado à textura, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Daí aqui, o relevo, né, lembra que a gente fala sobre a interferência do relevo em formação do solo? A gente vai ter que o relevo, ele vai ser característico e vai ser específico de determinadas regiões. A gente pode ter cadeias de montanhas, essas cadeias de montanhas estão presentes em algumas rochas, né? Os Grand Canyons, que são formados, são erosões geológicas ao longo dos anos e tempos geológicos, e as falésias costeiras. Então, a gente já tem também a interferência de alguns tipos de relevos em relação à costa. E aí, a gente vai ter a ação das forças geológicas. Por quê? São ações das forças internas e externas que a gente vai ter, né, atingindo as rochas. Então,
eu espero que vocês tenham pego as características principais disso tudo. E eu quero que vocês também comecem a enxergar de que um solo, ele não é somente alguma coisa solta, né? Ele tem suas características. Então, eu gostaria que vocês pegassem essas especificações que a gente vai ter nas aulas de hoje para adotar isso nas próximas aulas, né? Então, eu vou passando aos poucos, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo aí da apresentação, espero que vocês interajam aí, né? E aí, é interessante isso, porque o que vai acontecer? Lembra quando a gente fala da litosfera? A litosfera, ela vai ser a camada sólida no solo, certo? No ambiente. Dessa litosfera, a gente vai ter essa litosfera, a gente vai ter algumas presenças das rochas. E aí, essas presenças das rochas, a gente vai ter algumas características nos minerais nessas rochas. E eu queria que vocês começassem a perceber a inferência que eu vou ter em relação à formação do solo de acordo com essas características, né? Então, primeiramente, a gente vai ter aí uma rocha considerada o arenito da nossa região. Esse arenito, um fragmento dele vai ter um pedaço dele um pouco de grão de areia. Esse grão de areia ele vai ter um cristal de quartzo. A gente vai ter a parte da cristalografia, como eu falei para vocês, e isso tudo relacionado à formação do solo no posterior à formação dele com as outras interferências. Aí a gente vai ter as rochas, e as rochas possuem algumas características, então eu gostaria que vocês colocassem isso dentro dos conhecimentos. Então, eu gostaria muito sobre essas questões. Ou a gente vai ter algumas rochas que vão ter características, por exemplo, o basalto, ele vai ter as vesículas, o granito vai ter, então, esses grupamentos dos minerais juntos. E aí a gente vai entrar nos grupos relacionados ao quê? A gente vai ter os silicatos, que vão ser o quê? Esses minerais mais abundantes na crosta terrestre. São formados pelas combinações do oxigênio e do silício. E os carbonatos, a gente vai ter minerais constituídos de carbono e oxigênio na forma de ânion, né? Aí são carbonatos. O cálcio e o magnésio também. Aí a gente já vai ter aquela característica daquelas rochas calcárias. E eu gostaria que vocês também entendessem que todos esses minerais, eles estão presentes nas rochas e estão presentes nos solos posteriormente, né? Os óxidos já são aqueles que estão presentes tanto na parte do ferro e do alumínio. Os sulfetos estão presentes mais nas características metálicas, e os sulfatos, eles já são aqueles relacionados ao grupo sulfato mesmo. Então, todos eles têm essa relação. E além disso, eles também estão compostos em algumas rochas. Aí, vamos lá, né? A composição mineralógica das rochas. Os feldspatos, em relação ao ambiente, eles estão presentes em 58% do volume. Os piroxicênios e os anfibólios, 13%. O quartzo, 11%. Micas e argilominerais, 10%. Carbonatos, óxidos, sulfetos, 3%. Os demais, em 5%. Já quando a gente fala, né, sobre as rochas, a gente vai falar isso nas aulas seguintes, mas nós temos que as rochas, elas são rochas, a gente vai ter 3 tipos, né, as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. Então, a gente vai ter que, com relação a distribuições das rochas, a gente tem, então, algumas características de volume, né, entre as rochas ígneas
e as metamórficas ígneas ou magmáticas, tá, pessoal? As ígneas e as metamórficas, elas correspondem a 95%, as sedimentares 5%. Em porcentagem diária, as rochas sedimentares ocupam mais, certo? As rochas ígneas e as metamórficas em 25%. E já, dentre as porcentagens das rochas sedimentares, a gente vai ter que os calcários, os folheiros e os arenidos são os maiores representantes, né? A nossa região, a gente tem bastante relação desses três também, né? Os arenidos, os folheiros e o calcário, que dão origem aos nossos solos, com as características atuais aí de fertilidade, parte física e composição mineralógica. Daí a gente tem aquelas composições, né, dos solos para os minerais, a espécie mineral. Então eu tenho alguns exemplos aqui para vocês em relação aos cristais de quartzo, né, formados nas cavidades abertas. Então a gente vai ter essas características de alguns minerais aí presentes na tela. A gente vai ter o geodo, que o geodo é a letra B. Ele é muito usado para decoração e ele é na verdade, ele é um quartzo que é preenchido, mas quando ele não tem espaço para o crescimento. E aí a gente tem a obsidiana, que é um vidro vulcânico, ele vai ser um resfriamento muito rápido do derramamento do vulcão, né? E a gente vai ter as características, então, como eu falei na outra aula, a gente tem as características cristalográficas, as propriedades físicas, densidade, cor, dureza, brilho, clivagem, fratura e o hábito. A gente vai ter os elementos presentes nesses minerais, os processos genéticos relacionados a magmático, metamórfico ou sedimentar e a composição química. Então, a gente tem essas características dentro de uma espécie mineral e eu quero que vocês compreendam alguns termos novos aí, não são muito fáceis, né? Então, a gente vai ter esses sistemas cristalinos, eu trouxe algumas fotos para vocês terem ideia. Então, tem o triclínico, o cúbico, o tetragonal, o ortorrômbico, o hexagonal, o romboédrico e o monoclínico. Então, são formas dos cristais se desenvolverem dos minerais, certo? Então, são essas características. Aí a gente vai ter algumas características, né, de uns minerais relacionados a esse tipo de sistemas cristalinos. Aí a gente tem a definição do que seria cada um desses. Então, a dureza vai ser com que a superfície pode ser arranhada. Então, eu tenho um arranhamento dessa superfície, vai ser a sua dureza ou não. A clivagem, a sua aptidão para se dividir ou quebrar ao longo das superfícies planares. Então, quando você bate e ela quebra sempre da mesma forma, os minerais. A fratura, como que se quebram ao longo das superfícies irregulares. O brilho, o tipo de luz refletida, a cor conferida pela luz transmitida ou refletida pelos cristais. Densidade, massa por unidade de volume. E o hábito de crescimento, a forma que os cristais individuais ou de agregados, a forma dos cristais. E a tenacidade, a medida da resistência do mineral ser quebrado, esmagado, dobrado ou rasgado. Por que isso é importante? A partir dele serão formadas rochas. Então, é um processo da natureza que vai acabar formando e desenvolvendo, então, muitos deles. Aí, com relação à dureza, a gente tem que o talco é um mineral, tá, pessoal? O talco, ele é o que tem dureza mais fina de todas, na verdade, é o que mais se desfaz. E o diamante, ele sempre vai ser o mais duro de todos, certo? Então, a gente vai ter, né, essa questão da escala do Mohs em relação à dureza. Com a unha você arranha o talco, com a gipsita, que seria o gesso, né, ou com plástico comum e prego, a calcita com prego e o canivete de aço, a fluorita com lima de aço e vidro de quartzo, você já consegue raspar a fluorita. A apatita, pessoal, a apatita, só uma curiosidade, a apatita é um dos minerais mais presentes nas rochas em que se extrai alguns adubos de características de fósforo, né? A apatita ela é constituída uma grande quantidade de fosfato aí. O ortoclásio não se risca com prego, dureza do vidro comum. O quartzo não se risca com canivete de aço e vidro comum. O topázio não se risca com lima de aço. Corindo é um material que corresponde a abrasivo. Diamante, nenhum material pode riscar o diamante. Por isso que o diamante ele é muito
ele é muito duro e ele é considerado muita resistência. É exatamente por isso, né? Ele é muito duro e não pode ser quebrado. Eu eu trouxe também algumas características aqui, a gente vai falar, mas olha só, a mica ela tem essa característica de ser uma folha, sabe? Ela é um mineral, mas ela tem essa característica. Vejam só. Já a calcita, quando você bate nela, ela pode ser uma calcita grande, ela sempre vai se quebrar, vejam bem, ó. Vejam bem, parecem cubos, ela sempre vai se quebrar dessa forma, né? Olha aí, ó, que a clivagem ela pode ser vista, as escadas parecem vir no mesmo formato dos cristais. São características, né? Então a gente tem a fratura fibrosa, coxoidal, serrilhada, irregular, algumas características, o traço, né, a cor. Você pegar esse mineral e riscar ele, uma placa de porcelana, você vai ver a coloração. Então, o brilho, né? Aí a gente tem essas características, metálico, vítreo, resinoso e etc. Até na cidade, ela vai ter a dureza, ou por exemplo, o diamante é muito elevada, mas quebra-se relativamente fácil, sofrer um impacto. Já o ouro, ele pode ser transformado facilmente em fios, tanto é que a gente tem aí a transformação do ouro para as a questão que a gente vai ter do quê? Das joias, né? Então, a densidade, vejam, o ouro ele tem uma densidade maior do que, por exemplo, a pirita que é conhecida como ouro de tolo. Então, a gente vê pelo peso, pelas características, né? E a densidade do mineral é feita dessa forma de contas. E também tem essa característica, né? A magnetita, por exemplo, ele tem essa questão de ser atraída. O hábito, o quartzo, ele vai ser uma coluna de 6 lados, conjunto de faces, magnetita. Pessoal, isso daí são só informações complementares a respeito dos minerais que vão compor a rocha, né? A gente vai ter os quartzos, as micas, a magnetita e a pirita, que é o ouro de touro. E as propriedades físicas do hábito, então, os isométricos, tetragonal, ortorrômbico, e está relacionado à cristalografia. A transparência, o brilho, né, de passagem de luz, refere-se quando o material reflete a luz por ser metálico ou não metálico. O topázio, por exemplo, é vítreo, adamantino, rutilo, a submetálico, a cromatina e metálico, a galena. Tem essas características, alguns minerais que nós encontramos. E aí, uma curiosidade, né, que todos esses minerais, geralmente eles sofrem a mineração para ser extraído, e a gente costuma fazer essa analogia, que toda casa, ela costuma vir da mineração, né? Desde o tijolo, da areia, o cobre, o quartzo, a argila, o granito, os pigmentos que a gente vai ter, né, relacionado ao piso, às porcelanas, ao gesso, o mármore, o ferro, a gente tem aí o alumínio também, a argila, né? Como eu falei, o cobre, o zinco. Então, a nossa casa vem da mineração. E aí, ó, por exemplo, os elementos, né? O tijolo tem argila, o bloco, areia, brita, calcário, a fiação elétrica, o cobre, o petróleo, a lâmpada, o quartzo, o tungstênio, o alumínio, fundações de concreto, areia, brita, calcário, ferro, ferragens, o ferro, alumínio, o vidro, areia, calcário, os feldspatos, a louça sanitária, né? A gente pode ter calcário, feldspato. Então, é uma gama muito grande dos materiais que a gente pode aí tá relacionado à nossa casa. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos, ó, com relação para vocês a alguns minerais. Então, a gente vai ter, né, por exemplo, dureza 1, densidade 2,8, esverdeado, amarelo, rosado, brilho graço, perolado, transparente, sistema monoclínico, que seria o talco, esse, né? Dureza 1. Aí a gente já tem dureza 7. Ele já vai ser uma densidade diferente, a gente já tem aqui, né, a transparência, a cor, o vítreo, sedoso, sistema trigonal. Então aí a gente já tem, né, a característica de outro mineral que seria a calcita, por exemplo.
Alguns dos exemplos aí a gente tem gibsita, halita. A halita é também aquela que é extraída o sal. A hematita a gente tem presente muito nos nossos solos mais escurecidos, mais avermelhados. A caulinita, presente aí, ela é aquele mineral 1 para 1, é presente muito na parte do calcário. A muscovita, que é uma mica, então rachadura. A gibsita também, os óxidos de alumínio são presentes. Os anfibólios, a calcita, o diamante, a dolomita, que é encontrada muito também no calcário, o feldspato, a granada, a goetita, a magnetita, boemita, pirita, enxofre, a grafita, a fluorita, a magnesita, a apatita, a calcedônia, opala, ortoclásio, albita, anortita, biotita, talco, o quartzo, o geodo. Aqui um exemplo de uma rocha em processo de formação, com deposição aí da goetita em transformação. Então, pessoal, para identificação a gente tem uma chave, e essa chave ela vai a partir daquelas características que nós fizemos ao longo dessa aula que eu apresentei para vocês. Então, se é claro, se é escuro, o traço dele, se ele é macio, um plano de clivagem, 3 planos de clivagem, 2 planos de clivagem, a fratura, o que vai acontecer, se ele é monocíclico, tricíclico, etc. e tal. E só para fechar essa questão, para trazer para vocês a maior realidade, aqui a gente tem o mapa pedológico do estado de São Paulo. Então, todas essas legendas ao lado é o nome dos solos que nós temos no nosso estado. A nossa região de Itapeva está relacionada mais ou menos nessa região. Então, a gente vê que os nossos solos, eles apresentam no máximo entre 3 ou 4 classes de solo. Que significa o quê? Que o nosso material de origem desses solos, eles apresentam mais ou menos alguma constância. Então, a gente tem rochas areníticas, a gente tem rochas basálticas, a gente tem rochas calcárias. E os solos, eles estão inseridos nesse tipo de rochas. Esses tipos de rochas, cada uma delas apresenta características de algum desses minerais. Então, agora, passando para o assunto das rochas, quando a gente falar sobre as rochas, a gente vai colocar, então, em pauta essa questão desses minerais e essas características todas. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o intemperismo, que seriam os processos que vão ser relacionados ao período de transformação dessas rochas em solos.